What If, episódio 5, temporada 1. Chegamos a uma realidade onde os heróis da Marvel têm o seu mundo consumido por um vírus zumbi. Eu vou falar em detalhes sobre esse episódio, mas é preciso deixar o aviso que eu trarei spoilers de tudo que aconteceu. Então, se você não assistiu ainda a esse 5º episódio, fuja para não ter a sua experiência atrapalhada. Antes de seguir também, duas coisas, tá? Esse episódio é bem diferente dos anteriores e eu não consegui tirar nenhum pensamento eloquente demais para fazer um texto super bacana e filosófico quanto aquele do Doutor Estranho. Então, fiquemos com um texto lotado dos meus ICs dentro do IC da semana. Número 2, tá? Só a título de informação, é importante perceber que esse episódio se passa durante o Vingadores Guerra Infinita. Teoricamente, o Thanos venceu o Thor lá na nave e os demais também foram vencidos, como o Loki, etc. Só que o Bruce Banner foi mandado de volta para a Terra e aí a gente parte desse ponto, né? A gente parte exatamente desse acordar, desse despertar do Bruce Banner. De todos os episódios que eu vi até agora, por mais que não seja o meu favorito, mas é o único que eu gostaria que tivesse uma continuação, que tivesse, sei lá, algo só dele acontecendo do começo ao fim. Melhor, o Doutor Estranho eu queria vê-lo de volta, o Doutor Estranho do episódio passado, o Evil Doctor Strange, uma ação meio estilo Call of Cthulhu, mas eu queria ter de volta. Mas em termos de história, esse episódio dos zumbis foi o que mais me deu vontade de ficar por ali. Desde as referências do Peter Parker usando que ele aprendeu com o filme Zombilândia, até todo o clima que a aparição do Thanos deixou mais ali pro final. Não só isso, mas ficarmos sem o desfecho da Wanda e do Hulk, pra mim, soa tenebroso demais pra ser realidade. Ou melhor, para ser uma das várias realidades, né? Como diria o Vigia. Em resumo, eu queria demais ver os finalmente disso acontecer logo. Como seria bom se esse episódio tivesse sido um filminho, um longa em animação. Porque aí sim é quando eu acho que o poder da animação foi bem utilizado. O poder da animação foi, mas tem outra coisa que não foi, eu vou dizer só no final. Eu vou até o WandaVision e me pergunto, cadê a realidade que os dois possam simplesmente dar certo, né? A Wanda e o Visão. Será que essa é a sina do casal? Porque na linha do tempo principal, a Wanda tem que fazer uma realidade criada para conseguir viver com o seu amor. Porque nessa linha do tempo agora, né? O Visão, ele não consegue matar o seu companheiro e mesmo assim, ele a mantém por perto, mas também não consegue viver de fato. Porque ele termina da mesma forma como na realidade em que o Thanos retirou a joia da cabeça dele e ela termina novamente sozinha, independente do aspecto que ela tem agora, né? A partir daquele ponto específico que o Visão tirou a joia da cabeça dele, ela, de novo, está sozinha. Da mesma forma que no episódio passado nós tínhamos o acontecimento absoluto de que a amada do Doutor Estranho tinha que morrer e sempre morrer, o que me leva a outra reflexão, né? Quantas vezes o Visão já morreu, hein? O universo Marvel adora matar o Visão e não foi diferente dessa vez. Eu fiquei pensando no meio do episódio como que esse poderia ser um seriado reverso, criado pela Wanda. Já pensou nisso? Vamos viajar aqui um pouco. Se o Peter Parker criasse o seu WandaVision, as referências dele não seriam séries dos anos 50, 60, não seriam séries preto e branco, mas sim os filmes e séries que ele assistia, como por exemplo Zumbilândia, que é referenciado diretamente aqui, né, com a história das regras de sobrevivência, ou até mesmo com os seriados como The Walking Dead e os filmes ali do Jorge Romero. E aqui uma pausa, tá? Quem percebeu aí a referência para Train to Busan, um trem para Busan, né? Filme coreano de zumbi, um dos melhores lançados até agora. Então quem percebeu a referência, coloca aqui nos comentários que eu quero ver muitos comentários de vocês, tá? Então se a gente aceitar esse meio IC, né? Esse meio bizarro aí do WandaVision do Homem-Aranha, dentro do IC real que foi mostrado aqui, a gente poderia ter, sei lá, os Vingadores em Jurassic Park, em Avatar, em Exterminador do Futuro ou em tantos outros filmes que com certeza o Peter Parker assistiu, né? Ele até referencia várias vezes. Ele tem algumas soluções lá no Vingadores, o Guerra Infinita. Ele dá várias soluções ali se baseando nos filmes que ele assistiu ao longo da vida, da sua curta vida, mas recheada de filmes. O que me leva a sonhar em uma série animada do Parker Vision, que na ânsia de ser um Vingador, sei lá, ele criou várias realidades onde ele poderia se juntar ao time e salvar o mundo de maneiras diferentes. Salvar o mundo de dinossauros, de um tubarão ali do Steven Spielberg, salvar o mundo do domínio lá dos homens, dos seres humanos lá no Avatar, por aí vai.
Pensa nisso aí, nessa brincadeira. Já o Thanos, se a gente pensar bem, ele surge aqui como a solução pra essa realidade, né? Muita gente tá colocando ele como vilão, é fato, é a primeira camada, mas como ele mesmo diz, não importa o que aconteça, ele é inevitável. Só que nessa realidade, o inevitável precisa controlar outro tipo de problema. Com a manopla, né, ele tanto pode reverter a infestação zumbi, como pode eliminar todos os zumbis e deixar apenas os que não estão infectados ali no mundo. E aí dessa forma ele diminui o tanto de gente no mundo, conforme ele já gostaria de fazer no plano principal, né? Como ele também molda a realidade para algo mais justo, de acordo com o pensamento dele de querer que as pessoas e os recursos estejam no mesmo nível. Porque você tira os zumbis, então vão ficar poucos humanos, e aí show, tá resolvido pro Thanos ali, recursos e pessoas, tudo organizado, não é? A maioria dos seres sendo zumbis e lidando com o fato de pessoas serem os recursos para os zumbis, definitivamente não tem equilíbrio da maneira como tá. A gente precisa inverter o pensamento do Thanos. Se quando não zumbi ele quer eliminar os seres vivos, enquanto zumbi ele precisa eliminar os seres quase mortos. No caso, os zumbis, os walkers. Não é isso? E se o Thanos poderia ser a solução desse meu convite que eu fiz para pensarmos nessa nova realidade, o contrário se aplica ao Hank Pym, que em pelo menos 2 das 5 realidades que foram mostradas até agora, ele termina sendo como o grande elemento caótico. Se nos quadrinhos o personagem tem fator decisivo quase desse tamanho, desse nível, né, criando o Ultron, por exemplo, só agora a gente vê como realmente ele poderia ter sido um grande problema para a linha principal dos filmes se tivessem dado cabo a esse tipo de tamanho nele, né, vindo dos quadrinhos ali. Então, será que a gente vai ver um episódio onde o Hank Pym vai aparecer como o cara a ser caçado? Será que a gente vai estar vendo uma realidade, ou pelo menos uma ramificação dessa realidade, onde tudo é desencadeado por um Hank Pym sem rédeas, né, que é o que parece acontecer por aqui? Até agora eu consigo afirmar, inclusive, que o Hank Pym é o vilão mais presente nos episódios de What If, por mais que o Thanos esteja por ali. Mas é o Hank Pym que traz os grandes problemas. Daqueles que a TVA deve ter caçado mais do que caçou Loki. Então deve ter mais variante presa aí do Hank Pym do que variantes Loki aí jogadas pelo multiverso, né? Isso é pra gente refletir como entre o heroísmo e a vilania é 1%, né? 99 heróis, mas aquele 1%... Esse 1% faz o Hank Pym ser belíssimo vilão ali caçando os Vingadores e agora um vilão por ter trazido meio que o vírus zumbi, né, a infestação zumbi e com isso o apocalipse. Agora sim, minha síntese é que esse episódio ele é tão autocontido que só mesmo eu fazendo esse vídeo aqui sobre os ICs dentro do IC principal para que eu pudesse arranjar algum conteúdo para além do que eu vou dizer agora. A Marvel mais uma vez ela prefere a piada do que, por exemplo, o terror. Deixar o episódio o mais dark possível, apesar de ter momentos bem dark ali, mas ela não vai no terror. Só que ela esquece de um fator principal quando se aborda zumbis. Uma perguntinha simples assim, qual é a crítica social da vez? Não tem. Jorge Romero, o pai disso tudo, nos ensina que não é sobre o apelo visual de criaturas caminhantes, né? Mesmo que mortas, mas criaturas caminhantes ali atrás de cérebros. É sobre humanos se degladiando presos em um shopping enquanto outras criaturas querem a sua cabeça, querem teoricamente comer a sua inteligência. É uma crítica do capital em cima do mental das pessoas. Aquelas pessoas, tem um filme do Romero que as pessoas continuam indo, por exemplo, para o trabalho. Você era um caixa de supermercado, então a pessoa continua indo fazer, a pessoa zumbi, né? Enquanto zumbi você continua repetindo aquilo dali. Se você era um porteiro, então você fica todo tempo abrindo a porta para mostrar uma crítica, né, de que enquanto vivos a gente vive uma vida zumbi. Se não é isso, é sobre, sei lá, uma sociedade de consumo tentando manter o seu status mesmo depois do caos todo acontecer. É outra sociedade, aí já não é do Jorge Romero, é do Robert Kirkman. Uma sociedade onde tá cheio de zumbis, só que qual é o real problema? As pessoas, os seres humanos, que é o The Walking Dead, né? Então ver os heróis da Marvel se sacrificando o tempo inteiro pra salvar tudo aquilo, mais me afasta do elemento apocalipse zumbi do que de fato me aproxima do que aquilo ali tem de bom, porque senão é só ação, entendeu? É só ação. Lá no Train to Busan, né, ele faz uma alusão a fake news quando ele esconde a visão dos zumbis ali com jornais tapando na janela. Então depois de vários pensamentos que eu sei que a maioria dos fãs cegos da Marvel vão adorar, que são esses incis que eu trouxe, seria muito legal um WandaVision do Homem-Aranha e tal.
essas suposições exageradas que o pessoal traz, né? Eu trago esse último sabendo que só quem chegou aqui realmente foram os fortes e os bons de cabeça para perguntar. Eles realmente souberam utilizar o gênero a favor da história? Do meu ponto de vista, não souberam. A não ser o lance do Visão, deixando a amada dele presa, mesmo que zumbi. Ou seja, ele quer manter o status dele dentro ainda daquela sociedade toda destruída, né? Isso nos leva a pensar que, como ele é uma máquina com certa humanidade, assim, então muitas vezes o lado máquina vai ser maior do que o lado humano. E aí a única coisa que me faz pensar um pouco sobre a amada que fica presa, mas equivale também ela ficar presa se ela não é tudo aquilo que ele precisa, né? Que ele pode ter pra ele, enfim. Aí a gente vai lá no WandaVision, se ela deixa o Visão preso naquela realidade, e ele também não pode ser tudo que ela precisa, do que vale, né? Não vale de nada, na verdade. Mas fora isso, em nenhum momento tivemos o que de fato pensar em crítica social com aquela realidade sendo infestada de zumbis. De um lado tivemos um homem buscando sua amada, desencadeando tudo aquilo dali, que no caso é o Hank Pym. E do outro, uma máquina querendo manter a sua amada e piorando toda a situação. Só isso. No mais, apenas estética, apenas apelo dentro da forma mais simples de se enxergar uma história de zumbis. Nem mais nem menos. Eu diria que é muito legal ver os heróis naquela situação, mas é muito infantil também. É tipo a primeira ideia, vou lidar com o universo zumbi. Qual a primeira ideia que eu vou ter é essa. É muito bobo. É um nível muito baixinho de lidar com algo muito complexo, que é esse subgênero, né? Fantasia, terror, zumbi. Então esse subgênero aqui não vejo que foi bem utilizado. Além da estética. Nem mais, nem menos do que isso. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.